Você continua tentando se consertar, como se fosse uma máquina quebrada. Mas e se o problema não for você? E se o problema for a voz interna que você tem escutado esse tempo todo? Aquela que sussurra: se esforce mais, prove que você merece, seja o que esperam de você. Você não está quebrado, você só está sendo leal ao Deus errado dentro de si. Isso não é sobre motivação, é sobre desvio de direção. E hoje, você vai finalmente entender por que sua alma se sente perdida e como guiá-la de volta para casa. A dor silenciosa, quando a alma se parte por dentro. Existe um tipo de vazio que o sucesso não preenche. Você conquista metas, recebe elogios, parece forte. Mas algo dentro de você ainda sussurra. Não é isso. Isso não é depressão. Isso não é fracasso. É sua alma tentando ser ouvida por trás de uma vida que já não combina com quem você é. James Hillman chamava isso de a ferida invisível da alma. Uma dor que não aparece em exames, nem em diagnósticos, mas ela vive nas pausas entre suas conquistas, no silêncio depois dos aplausos, no espelho quando ninguém está olhando. E tudo geralmente começa com uma traição lenta. Não contra os outros, mas contra você mesmo. Você começa a silenciar partes suas que parecem incômodas. Sua criatividade vira só um hobby. Sua tristeza é vista como fraqueza. Seu desejo profundo chamam de imaturidade. Com o tempo, você se transforma numa versão editada de si mesmo, aceitável, produtiva, até admirada, mas também profundamente desconectada. Jung dizia que, quando nos afastamos demais do nosso verdadeiro eu, o self com S maiúsculo, a psique reage, não com caos, mas com confusão. Você perde clareza, você procrastina, você se anestesia, porque algo dentro de você sabe. Você virou um estranho dentro da sua própria história. E aqui está a armadilha. Muita gente acha que isso se resolve com disciplina, mindset ou mais rotina. Mas você não precisa de outro milagre matinal. Você precisa de um reencontro com sua alma. Napoleon Hill, mesmo com sua filosofia voltada para a nação, falava sobre ter um propósito definido. Mas o que ninguém te conta é: você não pode ser definido sobre o seu propósito se está vivendo o mito de outra pessoa, o Deus errado, dentro de você. Quem realmente está no comando da sua vida? Você acorda todos os dias e tenta dar o seu melhor, ser gentil, ser bem-sucedido, fazer tudo certo. Mas, e se a força que está guiando todo esse esforço nem for realmente sua? James Hillman falava sobre os deuses invisíveis dentro de nós, não no sentido religioso, mas como forças arquetípicas internas, imagens, padrões e impulsos silenciosos que moldam o rumo da nossa vida. E aqui vai uma verdade desconfortável. Muita gente passa a vida inteira seguindo um Deus interno que não tem nada a ver com a sua alma. Às vezes, é o Deus da aprovação. Aquela voz que diz: se todo mundo gostar de você, aí sim você vai estar seguro. Outras vezes é o Deus da conquista. Se você subir alto o bastante, vai finalmente ter o direito de descansar. Ou talvez seja o Deus da sobrevivência silenciosa. Se você não se expor, ninguém vai te machucar. Esses deuses internos não são maus. Eles foram estratégias de sobrevivência. Surgiram quando sua alma estava sob pressão, quando o silêncio parecia mais seguro do que a honestidade, quando o sucesso parecia a única forma de ser visto. Mas aquilo que um dia te ajudou a sobreviver, hoje está te impedindo de crescer. Jung diria que você está sendo possuído por um arquétipo inconsciente. E Hillman complementaria: não fomos feitos para matar esses deuses, mas para vê-los, nomeá-los e escolher de novo. Então talvez o seu bloqueio não seja preguiça. Talvez o seu esgotamento não seja defeito. Talvez seja sua alma resistindo a um caminho que nunca foi seu. Você não está quebrado. Você só está obedecendo à voz errada dentro de si. E isso não é uma falha moral. É um desalinhamento. Não se trata de fazer mais. Se trata de escutar mais fundo. Então pergunte a si mesmo com gentileza: que imagem de vida eu estou perseguindo? E quem foi que colocou essa imagem dentro de mim? A linguagem da alma. Sintomas,
estagnação e o protesto interno. Quando a alma não está sendo ouvida, ela não grita, ela sussurra, ela fala em sintomas estranhos. Aquela fadiga constante que nenhum médico explica, a falta de motivação por coisas que você antes amava, a ansiedade que surge do nada, o aperto silencioso nas manhãs de segunda-feira, aquela sensação incômoda de que algo está faltando. Isso não é fraqueza, não é falta de força de vontade, nem ingratidão. É o protesto da alma, é a maneira dela dizer: esse caminho está me matando de fome. James Hillman não acreditava que a alma devia ser consertada como uma máquina. Ele via a alma como algo profundo, que quer ser vista, não otimizada. A vida moderna te ensina a forçar, correr, fingir positividade. Mas a alma, ela quer verdade. Às vezes, a depressão não é um desequilíbrio químico. É uma recusa sagrada de continuar vivendo uma mentira. Às vezes, o que você chama de procrastinação é a alma puxando o freio de mão de uma vida que não faz sentido para você. É por isso que você se sente travado. Não porque seja preguiçoso, não porque esteja quebrado, mas porque sua alma se recusa a cooperar com uma mentira. Carl Jung chamava isso de a sombra atuando, as partes de você que não foram vividas emergindo, não para te punir, mas para te chamar de volta para casa. É por isso que soluções rápidas nunca funcionam, porque a alma não quer solução. Ela quer sua atenção, sua honestidade, sua coragem para sentir a verdade que vive por baixo de todo o barulho. E quando você para de silenciar esses sintomas, quando para de julgar sua estagnação, algo milagroso acontece. Você começa a escutar a voz real lá dentro, aquela que você esqueceu, aquela que não se importa com o que você deveria ser, mas com quem você já é por trás de tudo. Isso não é fracasso, é um ponto de virada. Quando o Deus errado manda, como a gente se abandona em nome do sucesso? A maioria das pessoas não segue a alma, segue um Deus interno que nunca escolheu. Uma voz herdada da cultura, da família, da escola, que diz: seja produtivo, seja impressionante, seja seguro, seja aceito. Hillman chamava isso de deuses patologizados, ideais invisíveis que comandam sua vida sem que você perceba. Você acorda e obedece sem nunca se perguntar: quem deu autoridade para esse Deus sobre mim? Você troca sono por produtividade, alegria por status, verdade por pertencimento. E aos poucos, sem perceber, vai abandonando tudo que te fazia sentir vivo. Você pode até virar um sucesso aos olhos do mundo e, ao mesmo tempo, estar completamente desconectado de si mesmo. Porque esse Deus, aquele que exige perfeição, performance constante e controle sem fim, não dá a mínima para sua alma. E aqui vem a parte dolorosa. Você pode até ser elogiado por seguir essa voz. Pode até vencer. Mas lá dentro, vai sentir que traiu a si mesmo. Carl Jung nos alertou: se você não se tornar consciente das figuras internas, elas vão comandar sua vida. E você vai chamar isso de destino. Grande parte do seu sofrimento não é fracasso pessoal. É consequência de seguir um roteiro que nunca combinou com a sua verdade. Você não nasceu para ser uma máquina. Nasceu para sentir, para se perder, para escutar, para criar algo com a sua vida que seja sagrado para você. E esse caminho sagrado começa no momento em que você para de obedecer o Deus que está matando sua alegria e começa a ouvir a alma que você vem ignorando há tempo demais. Não é sobre rebeldia por rebeldia. É sobre recuperar sua autoridade de toda a voz interna que não é sua. Porque o momento em que você para de terceirizar seu valor é o momento em que sua vida de verdade começa. De volta à alma. O caminho silencioso para o que sempre foi seu. Se você chegou até aqui, é porque algo em você já sabia, não com a cabeça, mas com o instinto, que você tem vivido sob ordens erradas, que tem sido fiel a uma voz que não te ama. A boa notícia é: você não está quebrado, você não é um fracasso, você não está atrasado, você só está preso no mito de outra pessoa. Mas a alma espera. Ela não pressiona, não pune, ela só
espera o seu retorno. E voltar não significa resolver tudo de uma vez. Não significa largar tudo, mudar de vida radicalmente ou virar uma pessoa completamente nova. Significa escutar. Significa perceber o que sua dor está tentando dizer e não só abafá-la. Significa honrar os desejos pequenos que você enterrou por anos, o desejo de descansar, a vontade de criar, o sonho que você chamou de irreal. Hillman nos ensinou: a alma não fala com lógica, ela fala com imagens, fantasias, humores e sonhos. Ela sussurra, não grita, ela seduz, não manda. E para segui-la, você precisa parar de esperar certeza e começar a seguir a curiosidade. Precisa parar de se medir pelo quanto agrada aos outros e começar a se perguntar: o que é verdadeiro para mim? Não é fácil, nem rápido, mas é real. Porque no momento em que você para de trair o seu mundo interno para agradar o externo, algo antigo em você respira aliviado. Algo que se lembra por que você veio parar aqui. E a partir desse lugar, você não precisa mais correr atrás de propósito. Você se torna o propósito. Não por esforço, mas por ressonância. Porque quando você segue o Deus certo dentro de você, aquele que fala pela alma e não pelo medo, sua vida não só muda, ela volta a ser sua.